No último vídeo eu mostrei como é um neurônio e nós falamos sobre as diferentes partes dele. E dei uma ideia geral do que um neurônio faz. Ele é estimulado pelos dendritos e sobre a estimulação falaremos em vídeos futuros exatamente o que isso significa. O que é este impulso, que informação, que sinal é acrescentado. Se há múltiplos pontos de estimulação em diferentes dendritos, eles se somam e encontram-se algum limite e isto irá criar este potencial de ação ou sinal que viaja através dos axônios e vai estimular outros neurônios ou músculos, porque estes pontos terminais de axônios podem estar conectados a dendritos de outros neurônios ou células musculares ou outras coisas, mas o que eu quero fazer neste vídeo é estabelecer os blocos de montagem para o que este sinal é, ou como um neurônio realmente transmite esta informação através do axônio. Como isso vai do dendrito até o axônio. Antes de eu realmente falar sobre isso, temos que estabelecer as regras básicas, um entendimento básico do potencial de tensão através dos neurônios ou músculos. E todas as células têm alguma diferença de potencial de tensão, mas isso é relevante quando falarmos sobre um neurônio e suas habilidades em enviar sinais. Vamos ampliar uma célula neuronal. Eu poderia aumentar esta célula que não é coberta pela bainha de mielina. Vou ampliar esta membrana. Então vamos dizer que isso, deixa eu rodar aqui, isto é a membrana de um neurônio. Assim. Esta é a membrana. Esse é o lado de fora do neurônio. E esta é a parte de dentro do neurônio. Muito bem. Você tem íons sódio e potássio flutuando ao redor. Vou desenhar sódio assim. O sódio vai ser um círculo. Esse é o sódio e seus íons carregados positivamente têm carga +1. E o potássio eu vou desenhá-lo como pequenos triângulos. O símbolo do potássio é K. Ele também é carregado positivamente. E nós o temos apenas aqui em volta. Digamos que começamos tanto dentro e fora da célula. Então, vamos desenhar uns potássios, uns triângulozinhos. Um sinal positivo. Tem potássios dentro da célula, tem alguns potássios fora, com a carga positiva. Tem também sódios dentro das células. Eles são todos carregados positivamente. Sódio dentro, algum sódio fora. Acontece que a célula tem mais carga positiva do lado de fora das membranas do que do lado de dentro dela. Há realmente uma diferença de potencial que, se a membrana não estivesse lá, cargas negativas tentariam escapar ou cargas positivas tentariam entrar. O lado de fora acaba sendo mais positivo e nós iremos falar o porquê disso. Tá legal? Portanto, este é um potencial de gradiente elétrico, tá? Se isso é menos positivo do que este, se eu tenho uma carga positiva aqui, ela vai querer ir para o lado menos positivo, ela vai querer ir para longe de outras cargas positivas. Ela é repelida por outras cargas positivas. Da mesma forma, se eu tenho uma carga negativa aqui, ela irá querer ir para o outro lado. Uma carga positiva, eu acho, estaria mais feliz estando aqui do que lá. Mas a pergunta é como isso acontece. Se ficou à sua própria sorte, as cargas se dispersariam e você não teria esse gradiente de potencial. Temos que colocar energia no sistema para produzir esse estado onde temos mais cargas positivas do lado de fora do que do lado de dentro. E isso é feito com a bomba de sódio-potássio. Eu vou dar um jeito de desenhar isso aqui assim. Obviamente, isso não é como a proteína realmente se parece, é só para dar uma ideia de como ela bombeia essas coisas. Eu vou desenhar esse lado da proteína. Talvez se pareça com isso aqui assim. E você vai ter uma noção do porquê eu desenhei dessa forma. Então, eu fiz aqui esse lado da proteína ou da enzima. O outro lado eu vou desenhar assim, desse jeito, assim. E, naturalmente, a proteína real não se parece com isso. Eu já mostrei com o que as proteínas realmente se parecem. Elas parecem grandes grupos extremamente complexos. Partes diferentes das proteínas podem se ligar a diferentes coisas e, quando as coisas se ligam a proteínas, elas mudam suas formas. Eu estou fazendo um diagrama bem simples aqui e o que eu quero mostrar é nossa bomba de sódio-potássio em seu estado inativo. E o que acontece nessa situação é que temos esses lugares onde nosso sódio pode se ligar. Então, nesse caso, o sódio pode se vincular a esses locais.
nas nossas enzimas ou nossas proteínas. Se nós só tivéssemos as ligações de sódio e nenhuma energia indo para o sistema, nada aconteceria, ele só iria ficar nessa situação. A proteína real pode parecer algo bem maluco, a proteína pode ser uma grande nuvem proteica e depois seus sódios se juntam aqui e aqui e aqui, talvez mesmo dentro da proteína, mas ainda assim nada vai acontecer apenas com o sódio juntando-se desse lado da proteína. Para que ele faça qualquer coisa, para que ele bombeie alguma coisa para fora, ele usa a energia do ATP. Tivemos todos aqueles vídeos sobre respiração e eu falei que o ATP era a forma de energia da célula. Bom, isso é algo de útil para o ATP fazer. ATP é adenosina trifosfato. Ela talvez vá para alguma outra parte da nossa enzima, mas nesse esquema, vamos dizer que vá para esta parte da enzima. Deixa eu usar outra cor aqui. E esta enzima é um tipo de ATPase. Quando digo ATPase, significa que ela quebra a fosfatase do ATP. E isso é uma vantagem da sua forma, é capaz de colocá-lo para fora. Quando coloca para fora o fosfato, ela muda a sua forma. Então, deixa eu escrever isso aqui, para vocês não esquecerem. Primeiro passo, temos os íons de sódio. Íons de sódio, na verdade vamos contá-los. Temos 3 sódios. Estas são as quantidades reais. 3 íons de sódio dentro da célula ou do neurônio. Eles se ligam à bomba, que é a verdadeira proteína que atravessa a membrana. Agora, muito bem, segundo passo, nós também temos o ATP. O ATP se quebra em ATP mais fosfato na atual proteína e então muda sua forma. Assim, proporciona energia para mudar a forma da bomba. Isso. É como a bomba estava antes. Agora, nossa bomba deve parecer com algo assim. Deixa eu apagar aqui para ter algum espaço. Vou desenhar a bomba aqui. Muito bem. Então, isso era antes. Depois que o fosfato se separou do ATP, ela vai se parecer com algo assim. Ao invés de ficar com aquela forma, ela abre na outra direção. Então, agora, pode se parecer com algo mais ou menos assim. É claro que ela está transportando esses grupos de fosfato. Eles têm carga positiva. Ela está aberta assim. Esse lado agora tem essa aparência. Então, o fosfato foi lançado para o exterior. Foram bombeados para o exterior. Lembre-se, a energia é necessária porque vai contra o gradiente natural. Você está tomando a carga positiva e a está empurrando para um ambiente que é ainda mais positivo. E você também está levando-o para um ambiente onde já existe um monte de sódio e você está colocando mais sódio lá. Assim, você está indo contra o gradiente de carga e está indo contra o gradiente de concentração. Mas agora podemos chamar terceiro passo. O sódio é liberado fora da célula. E quando isso muda de forma, não é tão bom se ligar com o sódio. Elas podem se tornar um pouco diferentes, então o sódio não pode se ligar nem mesmo nesta configuração. Agora que a proteína foi alterada devido ao ATP. Então, o terceiro passo, os 3 Na+, íons de sódio, são lançados fora. Uma vez que ela está nesta configuração, temos todos esses íons positivos aqui. Esses íons positivos querem ir o mais longe possível um do outro. Provavelmente seriam atraídos para a própria célula, porque a célula é menos positiva no interior. Assim, esses íons positivos, e em particular o potássio, pode se juntar neste lado da proteína, e quando está aí, poderíamos chamá-la de configuração ativada. Vamos agora ao que poderíamos chamar de passo 4. Passo 4. Temos 2 íons de sódio ligados ao que chamamos de bomba ativada. Bomba ativada. Ou podemos dizer que está na sua forma aberta. Assim, eles vêm aqui e, quando eles se ligam, eles novamente mudam a forma desta proteína de volta à sua forma. Outra vez, à sua forma aberta. Agora, quando ela voltar para sua forma aberta, eles não estarão mais aqui, mas temos esses 2 esperando aqui. E nessa forma aqui, todos esses bivolts, talvez não sejam bivolts, eles são só algo a mais neste grande aglomerado de proteína. Eles não são tão bons em ficar ligados ou presos nesses sódios, então o sódio é lançado dentro da célula. Quinto passo,
A bomba, ela altera a sua forma. A bomba volta à forma original. A bomba volta à forma original. Uma vez que estamos na forma original, esses dois íons sódio são lançados na célula. Veremos nos próximos vídeos por que é útil ter esses íons de sódio na parte de dentro. Você pode dizer, por que não bombeamos coisas para o lado de fora para termos uma diferença de potencial? Mas nós veremos que esses íons de sódio são também muito úteis. Qual seria o efeito em escala que está acontecendo? Vamos acabar com muito mais íons de sódio do lado de fora e acabamos com mais íons de potássio dentro. Mas eu falei para vocês que o lado interno é menos positivo do que o de fora, mas ambos são positivos. Eu não me importo se eu tiver mais potássio ou sódio, mas se você prestou atenção nas proporções, eu falei que toda vez que usamos um ATP, estamos bombeando 3 sódios e estamos injetando 2 potássios, certo? Nós bombeamos para fora 3 sódios e 2 potássios. Cada um tem carga mais 1, mas quando fazemos isso, estamos somando uma rede de carga menos 1 no lado de fora. 3 no lado de dentro, 2 no lado de fora. Temos uma rede de carga menos 1 e uma mais 1 do outro lado. Assim, estamos tornando o lado de fora mais positivo em relação ao lado de dentro. E é isto que cria essa diferença potencial. Se você pegar um voltímetro mede a diferença de potencial elétrico, e medir a diferença de voltagem entre esses dois pontos, ou mais especificamente entre esses dois pontos, se considerada a diferença da voltagem aqui, da voltagem ali, você terá menos 70 milivolts. Menos 70 milivolts, o que geralmente é considerada a diferença de voltagem em repouso, a diferença de potencial através da membrana de um neurônio quando ele está em repouso. Nesse vídeo, eu dei o fundamento de como a célula, usando ATP, usando energia, é capaz de manter uma diferença de potencial através da membrana onde o lado de fora é levemente mais positivo do que o de dentro. Teremos um potencial negativo diferente se compararmos o lado de dentro com o exterior. Cargas positivas tentarão entrar se puderem, e cargas negativas tentarão sair se puderem. Há uma última pergunta. Se continuarmos adicionando cargas aqui, nossa diferença de voltagem se tornaria realmente negativa. Isso seria mais negativo do que o lado de fora. Mas então, por que eles se estabilizam em menos 70? Para responder isso, vamos entrar em mais detalhes em vídeos futuros. Você terá canais que são estruturas de proteína em que as partes abertas permitirão o sódio passar através delas. E também há canais que estão na parte aberta, permitindo o potássio passar através dela. Estou desenhando na posição fechada. Iremos falar sobre isso no próximo vídeo, sobre o que acontece quando eles abrem, mas na posição fechada eles continuam com um pouco de vazamento. Um pouco de vazamento. E se a concentração de potássio se torna muito alta aqui, e muito alta significa quando eles começam a alcançar o limite dos menos 70 milivolts, ou ainda melhor, quando o sódio se torna muito alto aqui, alguns deles começarão a escapar. Quando a concentração se torna realmente alta e positiva por causa do potencial elétrico, alguns sódios serão apenas empurrados através dela. Nos manteremos em torno dos menos 70 milivolts, e se formos abaixo, talvez alguns dos potássios vazem para o outro lado, mesmo quando estão fechados. Se isso se tornar muito forte, se for até menos 80 milivolts ou menos 90 milivolts, de repente seria um grande incentivo para alguns deles passarem através dos seus respectivos canais. E isso é o que nos permite ficar nesse potencial de voltagem estável. No próximo vídeo, vamos ver o que acontece com esse potencial de voltagem quando o neurônio é estimulado. Fui!